Aleluias. Glória a Deus. Pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta em João 13. Aleluias. João 13. Passagem que nós vimos aqui, onde nosso Senhor Jesus Cristo está com seus discípulos na ceia. Fale comigo, na ceia. Está sentado com eles na ceia que ele ia fazer. Ceia de Páscoa, não é a Santa Ceia nossa. Ceia de Páscoa, eles iam tomar uma refeição para a Páscoa e ele chama os seus discípulos com ele. E estão todos ali reunidos. Hoje a palavra que eu quero trazer para você nesta noite é uma palavra que eu gostaria que você prestasse bastante atenção no tema. É uma palavra que eu sei que vai mexer um pouquinho com você. Se chama invasão. Qual é a palavra? Invasão. Quero falar sobre invasão. Muitos crentes muitas vezes falam assim: como é que eu sei quando é Deus que está falando comigo? Como é que eu posso ter certeza que é Deus que está falando comigo? E eu queria falar um pouquinho sobre invasão. Porque nós temos agora um grupo de homens aqui, reunidos juntos com o Senhor Jesus. Não era qualquer um que estava ali, não era o apóstolo Edson, não era o bispo Hernani, não era você que estava ali, era o Senhor Jesus, nada mais, nada menos do que o Deus Todo-Poderoso, aquele que foi concebido pelo Espírito Santo, o que criou os céus e a terra, e que segundo as Escrituras, nada do que foi feito se fez sem a palavra dele, tudo passou por ele. Esse Senhor estava sentado na ceia junto com seus discípulos. O discípulo amado João está ali debruçado sobre o peito de Jesus. E diz a palavra de Deus que num determinado momento daquela reunião, Jesus olha para os seus discípulos e ele diz assim, ele começou a ficar angustiado porque estava chegando a hora dele ser morto. Ele sabia que isso estava se aproximando, era a Páscoa, ele morreria na Páscoa, então Jesus estava com o tempo na sua cabeça. Amanhã, na hora que o cordeiro morrer, eu vou morrer na hora do cordeiro, eles vão me matar nesse horário do cordeiro. Então Jesus já tinha essa certeza, e o seu espírito começou a se angustiar, porque ele também sabia que o cordeiro seria examinado e que o cordeiro ia ser ferido, ia ser machucado, como as Escrituras revelavam que ele ia ser. E Jesus agora está com seus discípulos e seu espírito começou a ficar inquieto. E ele, no meio daqueles homens, ele diz assim: olha pessoal, um de vocês vai me trair. E quando Jesus fala isso, se você for ler as outras passagens, porque o Evangelho de João é um evangelho diferente dos outros três. Nós temos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, eles são iguais, com algumas diferenças e alguns relatos diferentes, porque Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele era médico, então ele observa algumas coisas como médico. Marcos observa de outra forma, e Mateus, como grego, observa de outra maneira, mas eles relatam os acontecimentos de Jesus de maneira organizada, todos eles passam pelas mesmas coisas. João não, João sai desse modelo. João vai escrever agora os evangelhos com 90 anos de idade, praticamente 60 anos depois da morte de Jesus. Então João traz muitas informações que os outros evangelhos não trazem. Mas quando você lê os outros evangelhos, você vai ver que quando Jesus fala, um de vocês vai me trair, há um tumulto entre os discípulos. E eles começam a se perguntar, quem é? Quem é que vai fazer isso? Não é possível. Como assim? Alguém vai me trair? E nós sabemos, já conhecemos essa história, que Judas foi o traidor. E quando nós observamos o versículo 27, diz assim, versículo 26, perdão, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e tendo-o molhado, deu
a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. E a palavra de Deus nos mostra então que Jesus estava ali e Satanás entrou dentro de Judas. Essa palavra no original, quando diz que Satanás entrou, está falando que ele entrou mesmo, ocupou um lugar, ocupou um espaço. Não é que ele, não é uma coisa simbólica. Está dizendo que Satanás entrou dentro dele. Eu estava numa reunião da nossa conexão, e eu estava falando sobre endemoniamento num determinado momento, e a minha filha Cristiane perguntou, eu falei para eles assim, o endemoniamento, ele acontece mediante algumas fases, não é assim, por exemplo, você está aqui na igreja, eu estou aqui, e daqui a pouco Satanás entra em mim e eu fico endemoniado. Não funciona dessa maneira. Existem fases para a pessoa chegar nessa condição de Satanás entrar dentro dela e controlar ela. E quando nós olhamos a palavra de Deus aqui mesmo em João, olha comigo o versículo 2 do capítulo 13. Olhe comigo o versículo 2 do capítulo 13. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. E aqui então você já vê que quando Satanás entra no coração de Judas, é porque ele já estava fazendo arte antes. Não é Satanás que estava fazendo arte antes, é Judas já estava fazendo arte antes. E aí se você começa a ver a história de Judas, você vai ver que em vários momentos, como esse mesmo, quando Jesus dá um pedaço de pão para ele, molhado, os discípulos olharam e falaram assim, Judas está saindo porque ele vai comprar alguma coisa, porque ele que tem o dinheiro, ele vai pegar ou vai dar alguma coisa para os pobres. E depois a gente começa a ver os evangelhos mostrando que Judas já vinha roubando na bolsa, ou seja, ele já vinha cometendo alguns pequenos deslizes. Judas já vinha cometendo alguns pecados pequenininhos. Fale comigo, pecados pequenininhos. Você sabe que não existe diferença de pecado para Deus, mas a gente costuma querer catalogar o tamanho do pecado, né? Adultério tem que morrer. Mas se for uma mentira, já não. Para Deus não existe diferença. Não existe diferença. E Judas começou a praticar esses pequenos pecados para alguns, né? Mas não existe pecado pequeno. Existe legalidades. E Judas foi abrindo essas legalidades. Ao ponto de ele começar a se convencer de que ele precisava de mais dinheiro. Não era o bastante o que ele estava pegando da bolsa. E o diabo convenceu Judas de que ele podia vender Jesus. E foi os passos que ele cometeu. Você sabe como isso caminhou depois. Se você for ler um outro texto, olha Lucas, deixa marcado aqui que nós vamos voltar. Vai um pouquinho para trás. Lucas, pertinho aí, Lucas 22. Lucas capítulo 22. Versículo 3. Aqui tem uma outra palavra muito importante. Lucas 22, versículo 3. Diz assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Esse versículo 3 está dizendo que Judas entrou. Só que essa palavra aqui, quando diz que ele entrou, está falando de uma condição de que ele jogou algo dentro de Judas. O pecado, seja ele pequeno ou não aos seus olhos, ele vai dando permissão a Satanás
para interferir na sua vida. Pecado é uma coisa terrível e extremamente perigosa. Eu me masturbo no meu banheiro, eu sou jovem, não tem problema, ninguém vê. Eu vejo uma pornografia. Eu só falo uma mentira porque às vezes é necessário, porque é uma mentira. Eu sei que Jesus falou que o pai da mentira é o diabo, mas é só uma mentirinha, porque às vezes essa mentirinha ela é até necessária. Se você for ver a vida de Judas, você vai ver que a coisa era pequenininha e ela foi crescendo. Ela foi crescendo. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu não sei se você já pensou um pouquinho nesse homem chamado Judas, filho de Iscariote, chamado Judas Iscariote. Na minha opinião, você pode até não concordar comigo, mas para mim, ele não era um cara ruim. Porque eu duvido que Jesus escolheria um cara ruim para fazer parte da sua equipe. Para mim, ele não era um cara mau. Eu duvido que Jesus teria escolhido um cara mau para a sua equipe. Lembre-se, quando você olha para os evangelhos, Jesus vai escolher os seus discípulos, ele ora antes de escolher. Ele se separa. Como nós vamos nos separar nesse jejum, para ouvirmos a voz de Deus e tomarmos uma decisão, assim Jesus também se separou para tomar decisões. Então nos meus pequenos sentimentos e pensamentos, eu fico imaginando que Jesus escolheu o cara certo. Escolheu a pessoa certa. Que ele fazia parte do plano de Deus. Porém, esse homem, ele se deixou levar pelos pequenos pecados. Eu comecei falando para vocês como é que uma pessoa fica endemoniada. Vocês querem saber as fases do endemoniamento? Como é que alguém fica endemoniado? Quem quer saber, eu conto, senão eu não conto. É pouca gente que quer saber, eu não vou falar. Eu vou perguntar de novo, quem quer saber a fase do endemoniamento? Obrigado, então agora eu vou contar. São 5 fases. Quando você peca e confessa, o demônio não tem condições de tocar em você. Pecou, confessou, você está lavado pelo sangue de Jesus, não tem acesso. Mas vem a segunda fase, que é quando você começa a pecar e você começa a se acostumar com aquele pecado. Você peca, ele começa a fazer parte da tua rotina e você fica pecando e confessando ele toda hora. Então ele já é uma coisa mais constante. O apóstolo João diz em 1 João que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Pecado todos nós cometemos. João 1,9, João 1,7 diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós pecamos. Todos. Porém nós confessamos os nossos pecados quando a gente peca. Eu posso estar numa conversa com a minha esposa calorosa e de repente eu falei alto com ela ou não a respeitei. Pai, perdão pelo que eu fiz. Já confesso, resolvo. Agora, se aquilo começa a se tornar uma coisa constante, eu não resolvo, seja um pecado escondido, seja um pecado de relacionamento, um pecado de mentira, isso começa a fazer parte da tua vida, você vai começar a justificar. Por que você mente, irmão? Não, porque eu preciso. Bom, se você justifica, isso já faz parte da tua vida. Pessoas que justificam um erro, elas não querem ser consertadas. Elas não querem resolver o problema. Então a segunda fase é quando a pessoa começa a pecar e começa a confessar, mas aquilo começa a se tornar uma coisa comum na vida dela. Até aí, eu como um pastor, ainda continuo achando que a pessoa não está ainda na fase de endemoniamento. Mas entra a terceira fase. E a terceira fase é quando a pessoa, ela começa a fazer com que aquele pecado se torne um hábito na vida dela. Então agora,
Ele é jovem, cada vez que ele vai tomar banho, ele peca. Cada vez que ele vai ficar sozinho no computador, ele peca. Cada vez que ele tem aquela situação na vida dele, diante de um cliente, diante de um fornecedor, sempre aquilo começa a virar um hábito, ele peca. Passa a ser um hábito na vida da pessoa. Aí nós já começamos a entender que a pessoa começa a ser influenciada por espíritos malignos. Ela começa a ser influenciada. O diabo começa a jogar dentro dela coisas, porque ela é propícia para isso, ela gosta. O diabo já sabe qual é o ponto fraco. E ele começa como diz aqui em Lucas, ele começa a jogar informação dentro do coração da pessoa. A pessoa acha que ela está sendo controlada por ela, mas não é, por demônio. Aí vem a quarta fase, que é a fase da obstinação. Agora ela já não consegue mais viver sem pensar naquilo. É de manhã ela já está pensando no pecado da noite. É de tarde ela já está pensando em como que ela vai ficar com o celular. Ela vai trabalhar no dia seguinte, ela já está pensando no esquema de mentira que ela vai fazer para ela poder vender mais, para poder ganhar mais, porque aquilo já começa a fazer parte da vida dela. A mentira ela nem percebe mais que é uma mentira, porque é muito natural para o mentiroso viver debaixo da mentira, acreditando na mentira. Passa a fazer parte dela. Nessa fase 4 e 5, já começamos a acreditar, os livros de batalha espiritual já começam a acreditar que realmente o demônio agora já está interferindo na pessoa dentro dela. Então ela sai daquela fase de desejo, de pensamento, de obstinação, para a última fase, que é a fase de obsessão. Ela já não vive mais sem aquilo. Ela precisa fazer aquilo. Ela perde o controle. Ela justifica, se engana. Tem até alguns momentos no culto, nas áreas de adoração, que a pessoa sente até um remorso, mas depois de 5 minutos ela vai e pratica de novo o que ela fez. Pessoas violentas são assim. Pessoas mentirosas. Todos que vão se deixando levar por demônios, e aí ela começa a ser controlada por esses demônios. Então nós começamos o nosso culto falando sobre invasão. E nós temos um homem, que eu acredito, voltando lá para o capítulo 13, Judas Iscariotes, que era um homem escolhido pelo Senhor Jesus, que agora, por causa de pequenos pecados, começou a ser influenciado, enganado, passou a viver por meio daquilo, de roubar a bolsa constantemente, e agora os demônios começaram a entrar no coração dele. Veja bem, deixa eu te falar, por que os livros de batalha espiritual, e eu, que já li alguns, de maneira modesta, acreditamos que existem essas fases, porque em nenhum momento você vê Satanás entrando no coração de Judas no começo do ministério dele, quando ele começa a roubar. Mas depois o diabo entra. Você vê no capítulo 13, Satanás joga informações dentro de Judas. Ou seja, o acesso é cada vez maior. Até o momento que ele começa a ser controlado. Então nós estamos vendo um homem que era da equipe de Jesus, que provavelmente era uma pessoa boa, e que agora se tornou o que se tornou, porque ele foi dando espaços e foi dando lugar para o diabo. Talvez você que é novinho na fé, se pergunte assim, mas Satanás tem condições de entrar no coração de um crente? Mas como é que o diabo entra no coração de um crente? Bom, qualquer estudioso da palavra de Deus sabe que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. E se nós abrirmos a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 8, abre lá rapidamente, Ezequiel capítulo 8. Esses últimos dias eu li e revi o livro de Ezequiel.
Ezequiel capítulo 8. Você vai ver que Deus toma Ezequiel e leva ele para dentro do templo. Vamos pensar um pouquinho sobre o templo na época de Ezequiel. O templo na época de Ezequiel era onde a glória de Deus estava. Fale comigo, a glória de Deus estava dentro do templo. Bom, nós somos templo do Espírito Santo, amém? A glória de Deus está dentro de nós, amém? Tudo bem? No Velho Testamento, a glória de Deus estava no templo. Deus pega Ezequiel no Espírito, leva ele para o templo e fala para ele, não vou conseguir ler todos os versículos com você, mas Deus fala assim para Ezequiel, está vendo esse buraco aí na parede? Cava e entra no templo. Entra dentro do templo. Pergunta, quem é que está dentro do templo? É o próprio Deus. O próprio Deus está lá dentro. E aí o versículo 7 diz assim, Ezequiel 8:7. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede de todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Janias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um nas mãos o seu incensário, e subiu o aroma da nuvem do incenso. Se você continuar lendo, você vai ver que ele está dentro do templo. E não adianta você vir com uma teologia para mim, falando assim, não, mas Deus não estava aqui. Estava, porque se você virar o capítulo 9 de Ezequiel, você vai ver no versículo 3 que a glória de Israel se levantou dali, saiu dali, ela vai para o átrio. Capítulo 10, versículo 4, a glória se levanta do átrio e ela vai para a entrada da casa. E capítulo 10, versículo 18, a glória sai do templo, agora sim, ela vai sair do templo, e ela vai para o monte, e do monte ela vai embora. Então a glória estava lá dentro, e os demônios estavam lá dentro. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu sou templo do Espírito Santo, se um demônio entrar em mim, onde que ele vai entrar? Onde que ele vai ficar? Onde que está o Espírito Santo em mim? Como que funciona isso? Bom, o que eu posso te dizer é que quando eu olho para Ananias e Safira, pessoas crentes, salvas, que iam dar uma oferta para Deus, para o apóstolo Pedro, esses homens crentes que iam dar uma oferta para a igreja, Pedro diz, você deixou Satanás encher o teu coração. Você encheu o teu coração de Satanás. Lá em Efésios, Paulo diz assim, irai-vos e não pequeis, não se sobreponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, eu não entendo muito como funciona isso, mas eu sei que é possível isso. E esse tem sido o problema das nossas gerações. Muitas pessoas querendo ouvir Deus, porém vivendo uma vida de pecado. E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você é uma pessoa que tem coisas no coração, machucados, feridas, você não perdoa, você tem uma questão com alguém, você é uma pessoa que não tem uma vida certinha com Deus, certinha que eu digo, é uma vida de confissão, porque pecar todo mundo peca. Tome muito cuidado com aquilo que você escuta, porque pode não ser Deus. Eu disse que pode não ser Deus. Nós, como Igreja Resgate, queremos ouvir Deus o tempo inteiro, sim ou não? É uma das coisas que a gente mais se esforça aqui, eu quero escutar Deus. Mas eu preciso saber que se minha vida é uma vida de pecado, e se tem pecado, que isso começa a fazer parte da minha vida, como um hábito,
E isso passa a ser algo que faz parte agora como uma obstinação no meu coração. Eu já não consigo viver sem pensar naquilo, e não consigo viver mais sem fazer aquilo. Eu tenho que entender que quem está controlando a minha vida é o inimigo. Quem está me protegendo é Deus. Quem me ama é Deus. Quem me perdoa é Deus. Mas se eu estou nesse nível de relacionamento, eu posso estar na mesa, eu posso estar tomando a ceia, eu posso estar no meio da igreja, eu posso estar junto com os apóstolos, posso estar junto com os pastores, e o meu coração pode estar cheio de demônio. Deixa eu te contar algumas coisas rápidas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Satanás ele vai provocando isso na sua vida com 3 objetivos bem claros aqui. A primeira coisa que ele foi destruindo na vida de Judas foi esse relacionamento com Deus, certo? Ele foi destruindo. Mas qual o principal objetivo dele? Destruir a visão. Jesus Cristo veio com uma missão. Qual que era a missão? Implantar o reino. E o diabo colocou dentro do coração de Judas uma estratégia para destruir o projeto de Deus. Deixa eu te dizer, ainda que o pecado seja prazeroso, ainda que o pecado muitas vezes possa te dar até segurança, eu vou mentir porque isso vai me trazer mais, vai me dar garantia, ainda que a tua violência te faça fazer de você um machão, né, uma machona, não, uma machona não existe, né? Bom, eu quero te dizer que isso daí, na verdade, é um projeto do inferno para destruir a visão que Deus tem para você, num geral aí da tua vida. Muitas vezes nós estamos nos perguntando, por que meu casamento está desse jeito? Por que minhas finanças estão desse jeito? Por que minha saúde está desse jeito? E você está olhando agora para as coisas agora. Mas você vai ver que muitas vezes são consequências aí de aberturas, de legalidade que você foi dando. Isso precisa ser quebrado. Este processo precisa ser quebrado, para que a visão de Deus para a tua vida se estabeleça. Aí eu quero que aquilo que Deus tem para mim venha para a minha vida. Você quer? Eu quero. Então você precisa romper com qualquer tipo de atitude pecaminosa na sua vida. Eu quero o que Deus tem para mim. Você quer mesmo? Você sabe que Deus tem um projeto lindo para a tua família, para a tua casa, para a tua vida. Eu quero. Então você precisa romper com aquilo que você está dando de legalidade para o inimigo, porque senão ele vai destruir a visão de Deus em você. A segunda coisa que a gente vê, rápido, é que esse projeto do inimigo em Judas trouxe um problema para todos os discípulos. Vocês lembram o que aconteceu com os discípulos? Jesus falou assim, um de vocês vai me trair. O que aconteceu com os discípulos? Perderam a paz, começaram a se questionar, sou eu ou é você? Quem é? Ou seja, um ambiente de bênção, fale comigo, um ambiente de bênção, fale novamente, um ambiente abençoado, irmãos, virou um tumulto por causa dessa invasão. Por causa dessa invasão. Deus colocou no meu coração, eu não ia nem falar, mas vou falar. Eu vou escrever um livro sobre esse versículo aqui, o bocado. Porque Jesus pegou o pão, irmãos, e ele molhou esse pão provavelmente no vinho. E era uma condição honrosa dar o bocado, um pedaço de pão, para a primeira pessoa dentro da casa. Jesus estava dando a Judas toda a condição para ele parar o problema ali. Para ele parar o problema ali. Mas o coração dele estava tão aberto, que quando Jesus deu para ele o bocado, o diabo entrou. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que Deus tiver algo grande para você, o diabo vai tentar entrar em você para te paralisar. Todas as vezes que você receber uma palavra de Deus, que você tiver algo que o Senhor tem para fazer em você, o diabo vai vir com tudo para tentar te destruir. E só tem uma forma de você parar isso. É você não estar com o seu coração aberto para o inimigo, mas aberto para Deus. Judas tinha toda a condição naquela noite de ter falado assim, Senhor, sou eu.
obrigado pela honra, mas eu não vou fazer o que eu estava querendo fazer. Eu te peço perdão por tudo o que eu fiz. Judas tinha toda a condição de fazer isso, mas ele permitiu que o diabo entrasse, e mesmo Jesus o colocando em honra, o diabo o levou a criar aquela situação horrível no meio dos irmãos. Você já viu aquela situação no meio da sua casa, que é para ser uma bênção e vira um tumulto? Você já viu? Eu já vi isso na minha casa algumas vezes. Hoje, com mais maturidade, a gente evita mais, a gente toma mais cuidado. Mas se bobear, isso acontece no nosso meio. Está todo mundo feliz, está todo mundo comendo, está todo mundo ali alegre, daqui a pouco, pá, é uma situação. Ou é só na minha casa que acontece isso? A esposa só na nossa casa. Então nós temos que ficar atentos para esse mover demoníaco que tenta tirar de nós a nossa alegria, tenta tirar a tua visão, tenta tirar o projeto de Deus para você, e tenta tirar a alegria de todos que estão à tua volta. Mas o pior é a terceira coisa, a destruição de Judas, porque onde é que foi para Judas? Foi se enforcar, ele se matou. Não há uma pessoa de bem que acredite que Judas esteja no céu. Não há arrependimento, não há mudança, não há quebrantamento, só há remorso. Ele joga as moedas nos pés dos sacerdotes ali e vai se enforcar. Ou seja, nem para acreditar que Jesus era poderoso para perdoar os pecados dele, ele podia acreditar. Então, eu preciso agora entender essas invasões demoníacas que tentam vir sobre a minha vida. E aí a pergunta é, no início do culto, será que eu tenho certeza que é Deus que está falando comigo? Bom, então como é que eu posso ter certeza? Zusa, como é que eu posso ter certeza que é Deus que está falando comigo ou não? Bom, primeira coisa, eu preciso ter uma vida de confissão de pecados. Porque se eu sei que eu vou pecar, infelizmente eu vou pecar, não é que eu queira pecar. O pecado é um acidente. O pecado é um acidente. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Imagine um alvo na sua frente, com o número 10 no meio, e eu estou mirando para acertar o 10. Aí, acertei o 1. Oh, meu Deus, que bobagem que eu fiz. Tenho que treinar mais. Eu gosto dessa ilustração. Estou no trânsito parado, farol vermelho, eu sou o primeiro da fila lá. Dá o amarelo para o outro lá, eu não estou vendo. Aí dá o verde. Quando eu olho o verde, eu falo, abriu. O cara de trás, pã, eu levo um susto. Aí o filisteu, Girgazeu, amorreu. Já xingo ele, né? Chamo ele de Jebuseu e de tudo que você pode imaginar. Filisteu. Aí, meu coração, eu não queria fazer aquilo, mas errei o alvo. Errei o alvo. O que eu faço? Senhor, perdão. Não queria ter sentido isso, não devia ter falado isso para ele. Não devia ter pensado isso, porque eu não falei nada. Não devia ter pensado isso, porque pecado é por meio de pensamentos, de ações e daquilo que a gente fala, e vou embora. Então, a forma de você ter certeza que é Deus que está falando com você, é você ter uma vida de confissão de pecados. Segunda coisa, não permitir que pecados pequenininhos comecem a fazer parte da tua vida. Eu trabalho no caixa da empresa, mas eu estou passando por uma dificuldade. Eu vou pegar R$10 hoje, mas no final do mês, quando eu receber, eu devolvo os 10. Irmãos, o que eu escuto de testemunho como pastor, de pessoas que vão nesse caminho, que quando olham já estão arrebentados e não conseguem nem se pagar 10 férias, devolver o dinheiro para o caixa agora. É um ladrão. É um ladrão.
Não, eu não sou um ladrão, eu só peguei porque eu precisava. Eu só menti. Eu só não fui fiel. Não permita com que pecados passem a fazer parte da tua vida, porque senão daqui a pouco você vai ser invadido por demônios, você vai perder o controle. E você vai achar ainda que é Deus que está falando com você. Porque o diabo é tão sujo, irmãos, que ele usa a própria palavra. Ele usa a Bíblia muitas vezes. Eu vi esses dias no Facebook um homem que se diz de direita, que se diz da família, que se diz pastor, e ele no Facebook ele dizia assim: nós temos que matar essas pessoas da esquerda, porque Deus mandou Samuel fazer isso com todos aqueles que eram contra o povo de Israel. Eu fiquei olhando e falei assim, e sabe o que acontece? Esse homem acredita que o que ele está fazendo é de Deus. Provavelmente frequenta até uma igreja, provavelmente dá até dízimo, talvez seja até uma pessoa boa, mas os pensamentos dele estão alinhados com o inferno. Então, primeira coisa, vive uma vida de confissão de pecados. Errou, confessa logo o teu pecado, já entra na presença de Deus. Não existe lugar no Novo Testamento que você tem que pedir perdão, tem que confessar. Confessar é pior do que pedir perdão. Pedir perdão, eu falo assim, a esposa me perdoa. Ela fala, te perdoo. Agora confessar, eu chegar para ela assim, olha, eu pequei contra você, eu fiz isso, eu estou arrependido. Confessar é pior. Por isso que 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu tenho que confessar pecado. Primeira coisa, confessa. Segunda coisa, não se habitue com pecados. Não se habitue, pecado é pecado. Não existe coisa errada que vai dar certo. Todo pecado vai gerar uma consequência. Todo pecado. O pecado gera morte, desligamento do nosso relacionamento com Deus. Mas por último, mantenha a tua conexão com Deus. Mantenha-se reclinado no peito de Jesus. Mantenha-se perguntando para Ele o que está acontecendo. Porque quando Pedro não estava perto, né? Pedro fala assim para João, João, eu fico imaginando João ouvindo, né? Pedro fala, pergunta, João, toda hora é você que faz bobagem, vai querer que eu faça agora? Você sempre está numa fria, Pedro, e agora vai querer que eu entre nessa fria? Aí eu fico imaginando Pedro, pergunta. Aí Pedro olha para Jesus e pergunta. Eu fico imaginando as minhas coisas, né? Você reclinado no peito de Jesus, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, você vai ter as respostas dEle, e as respostas dEle nunca vão ser contrárias ao que Ele já falou na sua palavra. Por isso que é importante, número 4, conhecer a palavra, para que você possa ver se aquilo que está alinhando a tua vida está na palavra. E por último, cuidado com as estratégias de Satanás em tentar destruir os lugares de defesa da sua vida. Tua família é um lugar de proteção, sim ou não? Então não guerreie contra a tua família. A tua igreja é um lugar de proteção, sim ou não? Então tome cuidado para você não guerrear contra a tua igreja. Porque reino dividido não prospera. Então não guerreie contra a tua família. A coisa está ruim, não faça ficar pior. Aquele que é de Deus nunca vai fazer a coisa ficar pior. Fique em pé, vamos orar. Fale comigo, invasão. Eu já fui um homem de coração mais duro.
Aí você vai ficando mais velho, você vai ficando meio mole. Hoje, às vezes, eu fico até com dó de Judas. Viu? Eu falo, mas o que ele fez? Se eu pudesse ter me encontrado com ele, eu acho que ia falar umas coisas para ele antes. Viu? Quantas pessoas boas, talvez até você, tem um coração que ama Deus, que quer Deus, mas está aí nessa condição de estar sendo influenciado pelo inimigo. Sai fora disso, em nome de Jesus. Isso vai te levar a uma destruição da visão, vai trazer problema para todos que estão à sua volta e vai te levar à morte. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo agora ministrar o teu coração. Ninguém melhor do que o próprio Deus para nos ajudar. Abra o teu coração. Permita-me, como um pai espiritual, te dizer: não existe pecadinho, seja lá o que for que é pequeno na tua vida, você precisa se ver livre disso. Crente não anda com o coração amargurado. Crente não vive com pessoas no seu coração que ele não consegue perdoar. Crente não vive fazendo planos errados para o dia de amanhã. Nós temos o DNA de Deus, nós temos o Espírito de Deus em nós. Se alguma dessas coisas estão em você, não consegue perdoar, não consegue tirar alguém do teu coração, no dia seguinte você já está pensando em fazer alguma coisa errada. Se essas coisas estão acontecendo dentro de você, já é sinal de que o teu coração está endurecido. Já são sinais de que você precisa urgentemente fazer algo por você. Você precisa clamar a Deus agora, para que Ele te limpe. Você precisa falar para Deus: Senhor, venha ao meu socorro, porque eu estou perdendo a minha visão, eu estou perdendo a direção da minha vida, eu não estou... Aí se você começar a olhar à sua volta, perceba, as pessoas que estão à sua volta já não estão mais felizes com você, elas já não têm mais segurança em você, está te chamando de pai, está te chamando de marido, está te chamando de esposa, está te chamando de filho, mas não tem mais aquela situação de segurança. Essas pessoas que estão à sua volta, se elas pudessem falar para Deus: Deus, volta agora porque eu não aguento mais isso, elas falariam. Então muda isso no seu coração. Eu estava hoje à tarde sentado lá no meu sofá, a minha esposa há uns 3 anos atrás, foi isso? Comprou uma poltrona para mim, aquela poltrona do papai. Ela é branca, parece o trono branco. E eu sento, tem um negocinho que... para cá, para lá. E eu estava naquela poltrona hoje à tarde, e eu estava falando para Deus: Deus, obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Ela é uma bênção na minha vida. Não, mas não foi por causa da poltrona. Eu estava na poltrona. Você precisa ter pessoas na sua família que você se sinta bem com ela, que você tenha amor, que você fale: puxa, que bênção que ela é na minha vida. E as pessoas precisam sentir isso também de você. Você não foi chamado só para levar dinheiro para casa, ou para cozinhar, ou para ter usado o teu ventre para ter filhos. Deus te chamou para você ser feliz e fazer alguém do teu lado feliz. Então você precisa mudar. Você precisa ver que o pecado está fazendo de você uma pessoa dura. E você precisa resolver isso. Essa invasão de demônios precisa sair de dentro de você. Está te enganando. Você está vindo na igreja e está falando que é Deus e não é Deus. Porque aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Eu fico assustado quando eu vejo cristãos que não conseguem perdoar.
Eu fico assustado quando eu vejo cristãos com projetos iníquos. Isso vai trazer a morte. A igreja não vai te salvar. Não é morte física, não, é morte espiritual, falta de relacionamento com Deus. Abre seu coração nesta noite. Fale para o Espírito de Deus, me salva, Senhor. Me salva. Me salva. Ura xaralabalabas. Coloca para mim a letra aí quero voltar ao início de tudo, o primeiro amor aí, faz favor. Fecha seus olhos, eu não vou te ministrar aqui na frente, eu vou deixar o Espírito Santo te ministrar. Queria que nesse momento você e Deus, é você e Deus. Eu amo muito a sua vida, eu me preparo para trazer uma palavra de Deus para você. Mas a sua decisão não vai mudar a minha vida, vai mudar a tua vida. Seria muito importante você tomar as decisões que você precisa tomar. Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor venha com a tua unção sobre nós agora. E eu peço que o Senhor venha reconstruir o que precisa ser reconstruído e que nós possamos, como crentes, ó Deus, nos posicionarmos de maneira verdadeira sobre essa terra, onde pecado é pecado, o que é errado, e nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor nos chamou, vivermos para as boas obras em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos pedir, traz sobre nós nesta noite o espírito de arrependimento que só o Senhor pode nos dar. Quebranta o nosso coração, para que nós possamos viver aquele nosso primeiro encontro contigo, Senhor, onde nós estávamos dispostos a tudo pelo Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor. Tira essa invasão de demônios do meio da tua igreja, Senhor. Tira essa invasão de espíritos imundos que tem muitas vezes endurecido corações, destruído visões, relacionamentos, e que tem levado os teus filhos, ó Deus, à morte. Ressuscita-nos, Senhor. Gera em nós arrependimento, Senhor, para que nós possamos ser como teu Filho Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, quero regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor.
Aprendeu? Cante. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever-me com seus valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Abra seu coração. Há um ambiente do Espírito nesse lugar, um ambiente que nos convence sobre a verdade. O Espírito de Deus está entre nós. Abre teu coração. Nós podemos passar desapercebido diante dos olhos de muitas pessoas. Podemos até dizer para as pessoas que estamos bem, mas o Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece. Se você quer nessa noite consagrar a sua vida ao Senhor, e você quer nesta noite falar para Deus: Senhor, estou voltando, quero voltar às minhas origens. Talvez seja uma coisa pequena, uma coisa grande, talvez sejam coisas muito sérias, não importa quais sejam, mas se nesta noite você quer falar para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu estou voltando, Senhor, como filho pródigo eu volto para casa, eu volto ao meu primeiro amor, eu volto a viver o Senhor de forma séria na minha vida. Pecado é pecado, e eu estou disposto a viver como o Senhor quer que eu viva. Se você quiser vir aqui na frente, se ajoelhar aqui na frente, nós vamos orar juntos. Se você quiser ajoelhar, se ajoelha aí. Se você não quiser vir, você não venha. Mas eu vou ter um momento agora de consagração com o Senhor. Você fique à vontade. Estamos na casa do Pai. Somos irmãos. Não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para sermos abençoados por Deus. Então, se você quiser vir aqui para frente e diante do Senhor se prostrar diante dEle, você tem essa liberdade. Porque a hora que eu estava me prostrando aqui diante do Senhor, o Senhor falou: dê essa liberdade para eles, eu estou dando. Se você quiser vir, você venha. Senão eu vou fazer uma oração e vou encerrar. Então, se alguém quiser vir para frente, venha que eu vou orar.
Senhor, eu quero te agradecer por esta noite. Nós nos prostramos diante de Ti. E nós colocamos nossas vidas diante de Ti por entendermos que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Como igreja, nós separamos as nossas vidas a partir de hoje, Senhor, em jejum, até dia 31, onde buscaremos, ó Deus, ouvir a Tua voz e a Tua vontade para as nossas vidas. Peço que o Senhor nos abençoe e abençoe esses meus irmãos que estão aqui na frente. Peço que o Senhor os abençoe, ó Deus, renovando-os, fortalecendo, recebendo, ó Deus, o nosso coração, recebendo, Senhor, a nossa vida como família. E que o Senhor, ó Deus, faça a obra que o Senhor quer fazer em nós. Nós como igreja te agradecemos por perdoar os nossos pecados. E nós nos consagramos a Ti nesta noite, dizendo: Tu és a pessoa mais importante da nossa vida. Não há outro Deus a não ser o Senhor para nós. Então sustenta-nos com a verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a Te glorificarmos com aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso, que é o Teu Filho Jesus. Senhor, eu peço que para esses meus irmãos que estão aqui na frente, que o Senhor os encha de saúde e de graça. E que o Senhor os abençoe, ó Deus, com uma mente capaz de entender os Teus propósitos. E lhes dê a alegria desta consagração. Que o Senhor lhes dê esta alegria, ó Deus, de saber que nós, ó Deus, nos separamos para Ti. Assim como toda a igreja que está aqui nesta noite. Guarda, Senhor, a nossa família. Guarda-nos, ó Deus, dentro desse tempo em que Te buscaremos como igreja para sabermos qual a Tua vontade. Nós Te adoramos, Te bendizemos e Te damos a graça, Te damos a honra, Te damos o louvor, por nos permitir nos prostrarmos diante dos Teus pés. Só Tu és digno, só Tu és digno, só Tu és digno. Santo é Teu nome. Bendito é o Teu nome. Nós Te adoramos hoje e sempre. Que a graça do Senhor esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Que a unção de Deus te acompanhe e te abençoe. E que você desfrute de todas as coisas boas que Deus tem para você, hoje e até a volta de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz. Vocês que estão aqui na frente podem se levantar. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Dá um beijo em alguém que está do seu lado. Fale para ele que Deus te abençoe. Amém? Vai na paz.